iniciar a gravação, continuando então o item 185. Pode continuar. Pois não, então. Item 185, então, estava finalizando a parte das áreas ambientais. O contribuinte declarou uma área de preservação permanente de 234,5 hectares para o exercício de 2007, está corroborado pelo laudo técnico-ambiental de 2005 e se reveste das formalidades essenciais. O sinal é a mesma área de preservação permanente declarada pelo sujeito passivo em outros exercícios. Para efeito de restabelecer a área ambiental qualificada como de preservação permanente, cabe respeitar o limite da dose efetivada pela autoridade fiscal. Eu digo isso porque, se recordem, há dois laudos, um de 2012 depois, que ele faz uma análise que, embora permaneça o mesmo valor total de áreas de floresta, mas a área de preservação permanente estaria um valor superior. Eu respeito, então, o valor inicial declarado e coerente com o laudo, inclusive mais próximo do ano aqui do fato gerador. Então, eu estou restabelecendo a área declarada de preservação permanente de 234,5 hectares para o exercício 2007. Prosseguindo agora, o tema é o valor da terra nua. Segundo a decisão de piso, a autoridade fiscal não poderia deixar de arbitrar o VTN, haja visto que o valor declarado por hectare, até a prova documental em contrário, aparenta estar subavaliado. Por sua vez, afirma o recorrente que as informações prestadas têm respaldo na negociação à época para a compra de ações da companhia, embora o referido estudo não tenha sido formalizado. Assim, o VTN apresentado pela autoridade fiscal deve ser desprezado, devendo ser mantido o VTN declarado para o exercício de 2007. Não lhe assiste razão a recorrente. Eu copio abaixo trecho da decisão de primeira instância, que desde já adota seus fundamentos como razão de decidir, e faço, na sequência, um breve resumo, destacando os principais pontos para manter o arbitramento da fiscalização. Com efeito, é patente que a própria documentação carreada aos autos pelo recorrente é indicativa de subavaliação do VTN. O valor declarado pelo sujeito passivo foi de R$ 192,44 por hectare. A fiscalização arbitrou R$ 1.500, também por hectare, com base no CIT, tomando em conta o menor valor da terra nua no município de localização do imóvel, segundo a aptidão agrícola. Folhas 189 está o CIT. A título de comparação, o VTN médio declarado pelos contribuintes, por meio de declarações, para esse exercício, no mesmo município, atingiu R$ 2.000. R$ 2.000. O laudo técnico ambiental de 2005 chegou ao montante de 528. Quanto ao laudo técnico de 2012, avaliou o VTN em 5.100. Isso em 2012. Tá? Como bem assinalado pelo acordo recorrido, o laudo TEC 2005 diz respeito à avaliação de preço de mercado da terra nua para o período diverso, que seria aqui 2007. Logo, na falta de apresentação de laudo de avaliação em conformidade com as regras da BNT para comprovar o valor fundiário do menor a preço de mercado em 2007, da faturador, não cabe alterar o VTN arbitrado. Então, veja que, aparentemente, o valor dos laudos, eles iam aumentam com um ano, né? O valor do laudo de 2012 é bem superior ao de 2005, o que sugere que 2007 seria algo diferente de 2005. E o valor informado na declaração, o contribuinte diz que tem respaldo na negociação para a compra de ação da companhia, embora não tenha sido formalizado essa avaliação. Né? Sobre os juros
juros sob multa de ofício, súmula CAF 108, que foi redigida para dizer que a incidência é válida. Então, nesse caso aqui, eu estou dando provimento parcial, ou rejeitando a preliminar, que é uma única, e provimento parcial para restabelecer a área de preservação permanente declarada de 234,5 hectares. Aí, a presidente, nós vamos votar um por um, presidente? Sim, vamos um por um, que é melhor, que é mais claro. Alguma pergunta? Eu tenho uma pergunta, doutor Cleves. Então, no caso, o senhor entende que houve esse erro de fato, né? E que essa área, na verdade, é uma área coberta por floresta nativa, não é uma área de relevante interesse ecológico. Sim. Perfeito. E não há ADA no processo, de fato, não há nenhum. Não há ADA. Inclusive, pela própria sustentação oral, é claro que eu, como já li o processo, reli, trabalhei, né, consigo captar com mais facilidade o que é dito, para associar com os temas. No próprio sustentação oral, se enfatiza a existência do ADA de 2010, que foi reconhecido, a existência do ADA de 2009, que nós vamos analisar, que foi ignorado, mas em relação a 2007, 2008, não tem esse ADA. Certo. Mais alguma pergunta? Não? Votamos. Matheus. Presidente, como eu já tive a oportunidade de manifestar em julgamento anterior, em junho de 2018, a respeito da exigência do ADA para as áreas cobertas por florestas nativas. Eu entendo que não cabe a exigência do ADA. Houve, como é uma área nova, a legislação ela não alterou, e eu entendo que não caberia essa exigência por uma interpretação que, a meu ver, acabaria por ferir a legalidade. Então, eu entendo que não caberia exigência do ADA para as áreas cobertas por florestas nativas. E eu compreendo aqui a situação como um erro de fato, conforme ressaltado pelo relator. Então, no caso, o encaminhamento no sentido de dar parcial provimento em maior extensão para reconhecer a isenção da área coberta por florestas nativas de 317,1 hectares. Só um minuto, Matheus. Para também reconhecer isenção da área coberta por florestas nativas de 317,1 hectares. Tá, então Cleberson e Matheus. Eu entendo que é cabível a exigência da área, mas eu não concordo com a ressalva do Dr. Cleves. Em razão disso, meu voto é por negar provimento. Aide. É uma matéria que já tratamos, né, como expôs o Dr. Matheus, como eu já expus anteriormente, há muito tempo atrás. Eu não acho, no meu entendimento, o ADA não pode ser um documento constitutivo do direito da isenção, né? Especialmente e principalmente quando comprovado e nem questionado, né? Uma área dessa, esta é clara, a existência da área, e atribuir
a sua isenção é uma obrigação acessória, que eu entendo ser, eu não coaduno. Então eu voto pela divergência do Dr. Matheus. Rodrigo. Acompanho a divergência do Dr. Pinheiro. Andréia. Acompanha a divergência do Dr. Matheus. André. Acompanho o Dr. Pinheiro. Eu fico com o Cleberson. Bom, então vamos lá. Para a área de coisa foi por maioria. Não, para a área de APP, maioria. Certo? E para outra também foi maioria. Então é a tese do Cleberson que prevalece. Certo? Então, agora, quem eu vou pôr que foi vencido... Ai, deixa eu ver. Porque aí ficou 3-3, entendeu? Os dois lá. Pinheiro, Rodrigo e André, Matheus, Raí e Andréia. Acorda os membros, por unanimidade, rejeitar a preliminar, certo? Só no mérito. No mérito, por maioria de votos, dar provimento parcial ao recurso voluntário para restabelecer a área de preservação permanente declarada de 234,5 hectares. Vencidos os conselheiros. Eu vou colocar o que negava, porque eu acho que é a pior situação, e o outro eu ponho em primeira votação, porque houve empate também, não tem o que falar, não sei como falar quem foi a primeira votação. Vencidos os conselheiros. Pinheiro. Rodrigo. E André. Que negavam provimento ao recurso. Vencidos em primeira votação. Como é que eu vou pôr que os 6 foram vencidos? Não, vencidos de novo, né? Não tem problema. Vencidos os conselheiros. Matheus. Raide. E Andréia. Que davam provimento parcial e maior extensão para também reconhecer uma área coberta por florestas nativas de 317,1 hectares. Certo, Matheus? Está quase mesmo unanimidade rejeitar a preliminar. No mérito, por maioria, dar provimento parcial e recurso voluntário para restabelecer a área de preservação permanente declarada de 234,5 hectares. Vencidos, Pinheiro, Rodrigo e André, que negavam provimento ao recurso. Vencidos... Eu gostaria de fazer uma declaração de voto. Peraí, Matheus, Raide e Andréia, que davam provimento em maior extensão, de acordo com o que eu acabei de ler. Solicitou fazer declaração de voto o conselheiro Matheus. Ok. O próximo. Pode mais focar mais no que for diferente. Certo. O próximo é o item 186. Uhum. O 186 eu vou só ler, deter mais nos pontos diferentes, né? Exercício 2008. No caso das preliminares, nós temos aqui duas preliminares distintas. Duas preliminares a mais do que esse que eu li. Então, há 3 preliminares. A primeira preliminar é do MPF,
que o recorrente afirma que o lançamento fiscal foi realizado por auditor fiscal sem respaldo em mandato de procedimento fiscal válido e vigente. Na falta de prova do documento, a falta de prova da existência do documento é imprestável e nulo o lançamento. Eu rejeito essa alegação, porque na mesma linha do acordo de primeira instância, que já esclareceu que o procedimento interno de revisão de declaração, como ela se cuida, prescinde do mandato de procedimento fiscal, ou prescindia na época, né, quando existia a figura. Para ilustrar, eu transcrevo a portaria RFB 3014 do ano 2011, que era vigente na época do procedimento fiscal, e ela disciplinava o planejamento, então dizia que estava dispensado, ou não era exigido o MPF nesses procedimentos de revisão interna. Tanto uma área ITR, como nós estamos aqui, quanto uma área pessoa física, por exemplo. Declaração considerando pessoa física. E acrescento ainda que o MPF, mesmo que tivesse algum vício, ele não tinha o condão de outorgar, mesmo suprimir a competência da autoridade fiscal. Né? Esse tema já bastante debatido, inclusive com uma jurisprudência já antiga da Câmara Superior nesse mesmo sentido. A preliminar de inversão do ônus probatório é aquela que eu li integralmente no item 185, é a mesma apresentada no 186, então eu rejeito, não houve inversão do ônus probatório, continua a prova na incumbência de quem alega os fatos. Uma outra preliminar, que é específica aqui, que é a diligência fiscal. Postula a empresa recorrente a conversão do julgamento em diligência com a finalidade de intimação do IBAMA para que apresente o ADA de 2008, protocolado naquele órgão ambiental. O contribuinte requer também investigação sobre prováveis inconsistências entre os registros dos sistemas do IBAMA e os dados disponíveis na Receita. Pois bem, no contencioso administrativo, a diligência não é via que se destina a produzir prova de responsabilidade das partes, suprindo o encargo que lhes compete. Cabe à recorrente comprovar o protocolo do ADA referente ao exercício de 2008, não lhe sendo lícito transferir a sua obrigação para a administração tributária. Alega o contribuinte que o ADA deste ano, de 2008, foi devidamente protocolado no IBAMA. Contudo, o arquivo no seu computador foi corrompido, computador do contribuinte, de sorte que não pôde exibir a via deste comprovante. Trata-se, no entanto, de um mero discurso que está desprovido de indício material, não há um indício material desses fatos. Certamente, é matéria estranha ao escopo do contencioso fiscal determinar uma avaliação da consistência do sistema de armazenamento do ADA utilizado pelo IBAMA. A recorrente afirma também que, de acordo com o artigo 37 da Lei 9.784, do ano de 99, que é o processo administrativo federal, a lei geral, processo administrativo, a administração pública deve providenciar a obtenção de documentos que estão sob sua responsabilidade. Eu digo que esse dispositivo de lei não é uma carta em branco para a produção de prova de responsabilidade do administrado, já que incumbe o interessado o ônus da prova em relação às alegações que tem apresentado. Se tivesse algum indício material de que houve realmente a entrega do documento, até eu poderia reavaliar eventual solicitação de um posicionamento do IBAMA, mas não há nenhum indício material. Então, não cabe agora a aplicação desse artigo 37 da Lei Geral do Processo Administrativo Federal. É o que eu digo no último parágrafo. Inexistindo evidências que a pessoa jurídica preencheu o formulário eletrônico do ADA de 2008,
com transmissão pela rede mundial de computadores, nos termos da instrução 76, lá de 2005, do IBAMA, não vejo como determinar diligências junto ao órgão ambiental. Esse seria o ponto diferente aqui que eu me recordo. Vou passar aqui rapidamente. Mas quanto à área de preservação permanente, as áreas de preservação permanente, áreas de floresta, na verdade são tudo áreas de florestas, né, mas umas são qualificadas como preservação permanente, as outras não. Eu digo a mesma coisa do item precedente, item 185, que era o exercício 2007, para então, ao final, reconhecer a mesma área de 234,5 hectares, também para o exercício 2008, com base no fundamento do parecer PGFN 1329, 2016. Não há alteração. E no valor da terra nua, também a mesma análise anterior. Nesse caso, o contribuinte também tinha apresentado o mesmo valor, declarado o mesmo valor para o BTM, para o ano 2008, apenas o CIPT, que é um valor maior, já que, pelo próprio dois laudos ambientais, um de 2005 e um de 2012, demonstram realmente, dão uma ideia que o terreno está se valorizando ao longo do tempo, e o contribuinte não apresenta um laudo específico para 2007. O único laudo que tem, todos os indícios levam a que é um valor menor, que realmente valia a terra em 2007, é o de 2005. A mesma coisa do processo anterior. E também aqui o valor declarado, que é o 192, pelo contribuinte, ele é um valor que foi baseado numa suposta negociação para a compra de ações da companhia, porém não houve a formalização desse, por meio de um laudo técnico em conformidade com a ABNT. Juros de multa de ofício também cabe manter. Súmula 108, então o meu provimento parcial, o meu resultado é semelhante ao item 185, presidente, com a recessão que aqui eu estou rejeitando as preliminares. É mais de uma preliminar. E dou provimento para restabelecer a área de preservação permanente de 234,5 hectares. Tá. Quantas preliminares alguém tem alguma observação? Ou todos de acordo com o relator? Todos de acordo. E quanto ao mérito, é o mesmo resultado do item anterior. Alguém permaneça como está, quem concorda? Nenhuma observação, então é o mesmo resultado do item anterior, exceto que é as preliminares em vez de a preliminar. Então, muito bem, o 187. Aí, no caso, presidente, eu também solicito a declaração de voto. Mantive igualzinho. Tá certo, obrigado. Isso aí. 187. Tá sem áudio, Cleberson. Desculpe. O senhor não observa, doutor Matheus, o decreto do ITR, não, né? Se ele tivesse escrito lá, o senhor observaria? Eu faço uma interpretação sistemática, sabe? Tá. Não bastaria exigência no decreto. Tá bem. É só para entender, porque eu acho que há uma diferença de posicionamento em relação ao doutor Raid, de fundamentação, né? Eu não sei porque o Raid me parece que ele tinha um entendimento do ADA anteriormente, eu não sei se manteve esse entendimento. Bem, então vamos ao item 187, exercício 2009. Então aqui é diferente, não é exatamente, tem a diferença que a própria fiscalização já reconheceu
as áreas de preservação permanente e glosou apenas a área de interesse ecológico de 317,1 hectares. Então, em relação às preliminares, são as mesmas, já analisadas nos dois processos anteriores, é o MPF e a inversão do ônus probatório. Não há aqui a alegação, ao menos eu não localizei a alegação do ADA, da diligência, até porque o ADA ele está no processo, né? Então não teria porquê. Então eu rejeito as preliminares. No mérito, trato só das áreas cobertas por florestas. Então aqui no início do voto, nessa parte das áreas cobertas por florestas nativas, é a mesma parte anterior, e o que muda é a partir desse ponto. Pois bem, a decisão de primeira instância, nesse processo aqui de 2009, concluiu que não restou comprovado nos autos o protocolo tempestivo do ADA, no órgão ambiental federal. Em relação ao exercício 2009, o prazo para apresentá-lo no IBAMA expirou em 30 de nove de 2009. Todavia, o documento do processo administrativo foi emitido no dia 3 de 12 de 2012. Inclusive, expediram o processo fiscal. Isso foi recepção do acordo de primeira instância. E eu trago esse acordo, que estão na página 567 e 519, para uma melhor visualização, melhor compreensão da decisão de piso. Está aí na folha 9, da minha minuto. Então, eu digo que engana-se com o acordo definido. O ADA foi transmitido ao órgão ambiental em 7 de 9 de 2009, número do recibo transcrito, conforme pode estar, conforme foi compreendido no mesmo dia na folha 83. 83 da consulta. A data 3 de 12 de 2012, mencionada pelo julgador de primeira instância, refere-se ao momento da emissão da outra via do documento, saída do sistema do PAN, folha 279. Para afastar qualquer dúvida sobre os fatos, é suficiente a comparação entre as cópias juntadas aos autos. Então, comparar folhas 83 com folhas 279. Aliás, a própria autoridade lançadora confirmou que a pessoa jurídica, em atendimento à intimação, apresentou tempestivamente o ADA, nos exercícios 2009 e 2010. Razão pela qual o único motivo da glosa desses 317,1 hectares foi a ausência de apresentação de ato específico a título de interesse ecológico. Como se percebe do apelo recursal, o contribuinte pleiteia a retificação da declaração de ITR para excluir a área tributável do imóvel rural a parcela de 317 hectares, como áreas cobertas por florestas nativas, com fundamento na linha E, inciso 2 do parágrafo 1º do artigo 10, da Lei 9.393. Aí eu trago aqui o artigo 147, parágrafo 1º, que a retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando visa incluir ou alterar a área, só é admissível comprovação de erro de fato e antes de notificado o lançamento. Todavia, no presente caso, parece-me viável o exame da pretensão do requerente, posto que não tem o propósito de reduzir ou excluir o imposto declarado, mas tão somente contrapor-se à glosa da área de proteção ambiental efetivada pela fiscalização, os mesmos 317,1 hectares. Nesse contexto, o pedido recorrente não transborda dos limites do litígio instaurado com a notificação. O agente fiscal procedeu à glosa da área, incluída na declaração, e foi incluída a título de interesse ecológico, para a proteção dos ecossistemas, pela falta do respectivo ato do órgão público competente, conforme a lei prevê. Além da inclusão na declaração de TR, a área de proteção ambiental foi objeto de ADA, protocolada tempestivamente, a despeito da informação no campo como fosse uma área destinada a interesse ecológico e não florestas nativas. Postula o recorrente, então, simplesmente uma reclassificação
da área de proteção ambiental, dentre as hipóteses da lei, com base no laudo técnico de 2005, que inclusive foi apresentada à fiscalização, isso é mais um motivo, e pelo qual se orientou o preenchimento das declarações. Inclusive, a subtração da área de 317 hectares para fins de apuração da área aproveitada foi reconhecida pela decisão de primeira instância no processo do exercício 2010, que é o seguinte que nós vamos analisar. Quanto aos efeitos tributários, não há diferença relevante entre 2009 e 2010. Inclusive, eu trago aqui os fundamentos daquele processo que foi deferido pela DRJ. O laudo ambiental de 2005, então, descreve com detalhes todo o imóvel rural, está inserido uma área de proteção ambiental, e corresponde a 317,1 hectares, totalizando tudo 551,6, junto com as áreas de preservação permanente. Eu cito aqui que o laudo foi feito em 2005, então é mais uma justificativa do um erro apenas, que o laudo foi feito em 2005, quando naquele tempo não existia ainda essa exclusão expressa, só iniciou a partir de 2007, de áreas de florestas nativas. Então, se utilizava essa classificação como área de interesse ecológico, para fins de declaração. Cabe recordar que a expressa menção, bom, isso já foi dito, não precisa aqui ler para os senhores. Estou me baseando no laudo de 2005, não no 2012, devido à proximidade, mais próximo do fato gerador. Não, perdão, nesse laudo de 2009, eu estou me baseando, não seria mais próximo, mas estaria intermediário, mas sim pelo valor declarado que não pode ultrapassar. Aqui eu apenas estou justificando, na sequência do voto, por que estou reconhecendo essa área, sendo de floresta nativa e não de uma área de interesse ecológico, porque aí não há necessidade da declaração pelo poder público. As áreas cobertas por florestas nativas não dependem de qualquer ato formal do âmbito do poder público condicionante para afastar a incidência da tributação. Além de tudo, pelas próprias características descritas nos laudos e nos estudos ambientais para a vegetação do imóvel rural, não é difícil perceber que sua formação florestal exige um período considerável de tempo, não sendo provável alteração significativa em poucos anos. Ou seja, o que teria em 2005, eu acredito que teria em 2009, e que é respaldado em 2012. Há toda uma congruência para áreas que não surgiriam, não estariam em poucos anos, como na situação de estágio médio ou avançado de regeneração. Para a totalidade de 551,6 hectares declarados pelo contribuinte como áreas ambientais, foi providenciada a informação em ADA, protocolada em 2009 no IBAMA, no prazo estabelecido. E, em outras palavras, o órgão de proteção ambiental tomou conhecimento da existência de áreas de interesse ambientais não tributáveis no imóvel rural, podendo exercer a sua atribuição fiscalizatória. Ou seja, mesmo que o nome não estivesse correto no ADA, fosse mais, o órgão ambiental tomou conhecimento da existência dessas áreas. Então, isso seria mais um motivo também para não criar qualquer empecilho ao reconhecimento dos 317,1 hectares, seja a natureza que for, como áreas não tributáveis. Então, eu estou acolhendo a pretensão do contribuinte de 317,1 hectares como áreas cobertas por florestas nativas. Quanto ao valor da terra nua, não há nenhuma diferença em relação ao item anterior, nem ao primeiro. São os mesmos fundamentos, inclusive o contribuinte para o exercício 2009 declarou o mesmo BTN de 192,44 centavos por hectare. Na falta de laudo,
para o exercício de 2009, dado fato gerador, não cabe alterar o VTN arbitrário. Multa de ofício, juros sobre multa de ofício, súmula CARF 108. Então, nesse caso, eu rejeito as preliminares, aqui são duas, e no mérito dou provimento parcial para reconhecer uma área coberta por florestas nativas de 317,1 hectares. Esse é o voto do item 187. Perguntas? Não? Matheus. Estou de acordo, presidente. De acordo. Raide. Eu só estou na dúvida se acompanharia pelas conclusões ou... Pensei até o final, então. Rodrigo. Acompanhe. Acompanho. Acompanhe. Então, por Doutor Raide, talvez eu possa ajudar, doutor Raide, porque seria para as conclusões? Não, só por conta do ADA, não sei, porque eu não prestei atenção no voto do senhor, doutor Cleber, ser bem sincero, aí eu não... Poxa, eu não doutor fui Raide. fundamental. Desculpa, doutor Cleber. Pensa aí, mas é por unanimidade, então, rejeitar... Não, mas está comprovado, porque aqui você vê que realmente houve a apresentação do ADA, né, então... Isso, tem o ADA, tem o Tem o ADA. ADA, esse aqui. Tem o ADA. O ADA Eu entendi, tanto que o doutor Cleber deu o provimento, né, se não houvesse, ele também não estaria dando, né. Isso, né? Peraí, então... Acho que fica prejudicada a questão, porque tem um ADA. Vou proclamar o acompanho. resultado. Por Olha, unanimidade de votos, rejeitar a preliminar e no mérito dar provimento parcial ao recurso voluntário para reconhecer uma área coberta por florestas nativas de 317,1 hectares. Ok? 188. Por fim, 188, que é mais simples. 188 temos as preliminares do MPF e inversão do ônus probatório, a mesma do anterior, estou rejeitando. E a matéria de mérito é apenas o valor da terra nua, porque como tinha o ADA, e foi feito esse mesmo raciocínio que eu fiz agora pela DRJ, para fazer uma reclassificação, já na DRJ já foi... no anterior ela não fez a mesma coisa que o 10, porque ela cometeu esse equívoco de entender que o ADA era intempestivo. Então, senão ela teria já, seria igual o mesmo entendimento 2010 2009. Então, aqui no exercício 2010, fica somente o valor da terra nua, e a questão é basicamente a mesma. O que muda aqui, que eu destaquei, é que o valor declarado por VTN já é um valor mais próximo de uma realidade, 1.758,40 por hectare, mas mesmo assim, diz que é de renegociação lá, não tem um laudo que comprove esse valor. Veja que nós estamos em 2010 e o laudo de 2012 é de R$5.000. O laudo de 2005 era 500, então o valor de 3.500 por hectare, R$3.500 por hectare habitado pelo CIPT, de acordo com o menor valor de aptidão agrícola, ele me parece bastante coerente para estimar o valor da terra nua em 2010. E, segundo motivo, não há um laudo específico em conformidade com as regras da BNT para contrapor-se ao CIPT, especificamente em relação ao exercício 2010. E juros sobre multa de ofício, então, nesse caso aqui, é rejeitar as preliminares e negar provimento ao recurso. Perguntas?
Matheus. De acordo, presidente. Aide. Desculpe. Pinheiro. Acompanho. Aide. Acompanho. 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 Então, por unanimidade de votos, no item 188, rejeitar a preliminar e no mérito negar provimento ao recurso. Pinheiro, aquele seu dá para fazer? Sim, podemos. Então, vamos encerrar eles aí. É 168. 168. Doutor Klebs, já enviei primeiro, senhor, as declarações. Isso é que é rapaz eficiente. Não, mas ainda não iniciou o prazo, não pode. 168 aí. Só devolver, então. Tem que devolver. É preclusão também. Tá. 168, Pinheiro. 168 era aquele que envolvia o VTN e nele havia aquela questão levantada pelo Dr. Rodrigo, que ele conseguiu captar a origem daquele valor outros da tela CIPT com base nos dados da Prefeitura Municipal, evidenciando que, a bem da verdade, não foi feito uma informação por aptidão agrícola. Em razão disso, não se observou o parâmetro legal para a aferição indireta e, por isso, há que se acatar o valor que o contribuinte reconhece como real valor de mercado com base no laudo. E para esse processo, que é o 168, esse valor de VTN por hectare é de R$ 1.164,56. Então, dar provimento O encaminhamento parcial. é dar provimento. Dar ou dar provimento parcial? Hã? É dar ou provimento parcial? É dar, não é isso só que ele pede, não é isso? Ele só pede isso, e ele mesmo, na impugnação, se a leitura da impugnação, aqui, cadê? Deixa eu ir lá, só um instante, para localizar. Dar provimento ao recurso para determinar o cálculo do valor da terra nua, conforme apurado no laudo técnico apresentado pelo contribuinte no montante R$ 1.164,56. Não, valor, eu só estou corrigindo a redação. O valor já tinha anotado. Para determinar o cálculo da terra conforme apurado no laudo técnico apresentado. Tá. Botamos. Clérison. Acompanha o relator. Matheus. Acompanho. Acompanho. Rodrigo. Acompanho. André. Acompanho. Tá. 169. Era igual, só mudava. 169. Esse daqui, ele não é da competência 2005. Perdão, ele não é do exercício 2005. Ele é do exercício 2006, porque foi feito assim. Tá 2004, 5 e 6. Aliás, eles fizeram 2004, 6 e 5, na ordem dos itens da pauta. Então tá uma inversão. Tá. Nesse caso, também há esta questão do valor da terra nua, que é o objeto da lide. Há o mesmo problema em relação à tabela CIPT, e o valor do VTN por hectare é de R$ 1.434,32. Que é o do laudo. 1.434,32. Só muda isso, o resto é igualzinho. Todos de acordo? Permanece como estão. Certo? E o 170? O 170, esse sim é 2005, também é negar provimento, perdão, é dar. E o valor ETN por hectare é de R$ 1.363,65. 1.363,65. Certo. Então, encerramos até o 170. Aí faltou do Cleberson, para encerrar os ITRs, os outros dois do Israel, Cleberson, 181 e 182. No item 181. O item
81, 82, eles devem ser julgados juntos, né? São imóveis contíguos. É um recurso, então, relativo aos exercícios 2004, 5 e 6. Perdão, agora é o 181 ou 179? 181. 179 já foi feito. Ah, tá. O 79 foi julgado já, que valeu para o 180 também, Certo. o resultado. Então, trata-se de recurso contra a decisão que julgou improcedente a impugnação relativamente à revisão da declaração da Fazenda Cajaí de Desenvolvimento Biotecnológico, só que essa é localizada no município de Coronel Vivida, Paraná. Exercício 2004, 2005 e 2006. Uma área total de 726 hectares. Nesse caso, para os 3 anos, o contribuinte declarou toda a área total do imóvel, como área de reserva particular do patrimônio natural. E após intimado pela fiscalização, não comprovou a regularidade dessa declaração, né, dessa qualificação como reserva particular do patrimônio natural. E foi, então, glosada a área. Também a fiscalização reavaliou o VTN por falta de comprovação do seu valor. O recurso voluntário, as alegações, assim como o outro processo que nós julgamos lá de Macapá, é bastante sucinto, 2 folhas, e diz o seguinte, 2, 3 folhas, diz que o lançamento fiscal deve ser direcionado à FUNAI, que detém a responsabilidade tributária pelo pagamento do imposto, com a consequente extinção da obrigação lavada em nome do recorrente. A propriedade rural foi invadida pelos índios desde o ano de 1988, permanecendo no esbulho concessório até os dias atuais. Esse recurso é de 2011. Tá? Isso foi dito em 2011. O outro processo, que é o 182, ele também é a mesma fazenda, tem o mesmo nome, e ela é contígua, e ela tem 3.630 hectares, e fica no município de Chopinzinho, também no Paraná. E os fundamentos da revisão, da notificação e as razões de defesa são idênticas. Inclusive, misturam-se nos processos a documentação, tanto de uma quanto de outra fazenda. Na verdade, é uma mesma fazenda, mas localizada em municípios distintos, com cadastro fiscal diferente e com a própria matrícula do imóvel diferente, distinta. Tá? Só para entender o contexto. Então, eu passo para o voto do 181. Eu faço logo no início, esse detalhamento, que nós temos o primeiro processo, que é o 181, esse processo 9405, e nós temos o segundo processo, que é o item 182. Então, estão sendo julgados simultaneamente para que, na mesma sessão, para que as decisões sejam as mesmas. O recorrente assegura que, desde o ano de 88, foi despojado da posse dos imóveis, quando teve as suas terras invadidas por índios. Para reaver a posse do bem, em face da invasão praticada pelos indígenas, optou por ajuizar uma ação de reintegração de posse, em 88, sob esse número,
e cumulada com uma outra ação de perdas e danos, essa já em 89. Tem cópias aí de algumas partes dessa ação. Pois bem, a oficialidade e a verdade material são princípios que norteiam o processo administrativo fiscal. Pelo primeiro, a própria administração pode impulsionar o processo até sua conclusão. No segundo, o julgador administrativo deve buscar tomar as suas decisões com base na realidade dos fatos, inclusive determinando de ofício a colheita de material probatório. Em que pese a interposição do recurso administrativo no dia 25 de fevereiro de 2011, o interessado instruiu os autos tão somente com a consulta processual até o final de 2008. Entretanto, é possível acessar o histórico processual e as respectivas decisões nas demandas judiciais citadas acima, por intermédio do endereço na internet do TRF4. A ação de reintegração de posse foi proposta pela hora recorrente, Israel Marques Cajaí, em face da FUNAI, União Federal, de alguns indígenas. E teve aquele número original, foi citado, mas depois foi atribuída a numeração única do Conselho Nacional de Justiça, que eu reproduzo no meu voto. Em primeiro grau, o pedido de reintegração de posse foi julgado improcedente. Apresentado recurso de apelação, o TRF da 4ª Região proferiu decisão em 2009 por negar provimento ao apelo, mantendo a sentença de primeiro grau, pelos seus próprios fundamentos. Para melhor compreensão das razões de decidir, eu transcrevo os principais trechos do voto condutor. Isso já no tribunal. E que são pertinentes, que eu entendi pertinentes para nós apreciarmos, decidirmos o processo administrativo. Aí tem na nota de rodapé, pode copiar e colar, e tem acesso à original do acordo, né? Então, eu trouxe alguns excertos aí do relatório, mais trechos do voto, que fala sobre a posse indígena, ação de reintegração, da área em litígio, e percebo que o processo ficou 20 anos para decidir, mais ou menos, né? Uma ação de 88, decisão, estamos aí em final da primeira década do ano de 2000, porque não era uma ação muito fácil, não. É para delimitar os fatos. E tem as conclusões, dispositivo do acordo, e aí eu faço as ponderações. Os embargos de declaração foram rejeitados, posteriormente, decisão já de 2010, o recurso especial não foi admitido, mesma coisa para o recurso extraordinário, não mereceu trânsito. Tudo pode ser consultado na nota de rodapé, eu trago ali o link para só copiar e colar e se consulta. Como se observa do acordo da 4ª Região, restou decidido que grupos indígenas, pelo menos desde 1985, estão na posse das terras identificadas pelas matrículas. São 2 matrículas, uma para cada parte do imóvel, que estão também em municípios distintos, embora todos no estado do Paraná. Além disso, o conjunto probatório mostrou que os títulos de propriedade ostentados pelo senhor Israel estavam eivados em nulidade, razão pela qual o acórdão proferido pelo tribunal determinou o cancelamento das matrículas após o trânsito em julgado. A Lei 9.393 traz a figura do contribuinte, dos responsáveis, quem são. No presente caso, embora o recorrente tenha apresentado na condição de contribuinte declaração por imóvel nos anos 2004 e 2006, ele não tinha o domínio útil ou a posse das terras. Na ótica do direito de propriedade, estava desprovido da posse possibilidade de uso ou fruição do bem imóvel. Sendo assim, a propriedade configurava tão somente uma formalidade legal, incapaz de geração de renda ou benefícios pela exploração do imóvel, para efeito de tributação pelo imposto.
No tocante à cobrança do ITR, assemelha-se os fatos narrados às invasões de terra por indígenas ou promovidas pelo movimento dos sem-terras, quando o proprietário não possui efetivo domínio sobre o imóvel rural, impossibilitando o pleno gozo do direito de propriedade. Aí aqui até estou trazendo, se por acaso o doutor Pinheiro não conhece, a nota da PGFN sobre esse tema, a nota número 8 de 2018. Ela está disponível na internet, né? Hoje temos uma publicidade dos atos administrativos ampla, né? Muito melhor do que do passado. Aliás, nesse caso, a própria condição de proprietário restou afetada pela decisão lá do tribunal, né? O caso da decisão judicial, que manteve a decisão de primeira instância, de primeiro grau, haja vista a invalidade dos títulos dominiais das matrículas, que não podem ser ratificados para decurso do tempo. Tampouco o arcabouço probatório aponta que o recorrente enquadra-se como responsável tributário. Então, nesse contexto todo, eu entendo que cabe tornar improcedente o lançamento, dado a ilegitimidade do recorrente para figurar no polo passivo, tanto do item 181 quanto do item 182. Perguntas? Votamos? De Matheus. acordo, presidente. Pinheiro. Isso daqui eu gostaria de refletir um pouco mais. De vista. Vista de mesa até amanhã. Eles são iguais, viu, doutor Pinheiro? Nos dois. Só pode analisar, só analiso, como percebi, eu analisei o conjunto, na verdade, né? Eu analisei o voto, o conjunto, como fosse o voto para os dois processos ao mesmo tempo, porque Sim. eles são iguais, assim. Chega, né? Pessoal, vou encerrar a gravação um minuto, por favor.